Olá, tudo bem? Professor Rafael, e hoje nós vamos ver dois vídeos acerca da Ásia, do continente asiático, que foi abordado aí no capítulo 5. O primeiro vídeo trará uma relação entre a formação dos territórios da China e da Índia e a quantidade de população, e o segundo vídeo vai trazer 30 curiosidades sobre os aspectos diversos lá da região da Índia, ok? Espero que seja aí um tempo de bastante aprendizado. Vamos lá? A Índia e a China, juntas, abrigam mais de 2,7 bilhões de pessoas. Isso é o mesmo número de seres humanos nos próximos 20 países mais populosos combinados ou nos demais 170 países do mundo. Ao longo dos últimos 300 anos, a Índia e a China acrescentaram mais de 1 bilhão de pessoas às suas populações, um número muito maior do que qualquer outro país. Mas, curiosamente, os dois países crescem na mesma proporção que o resto do mundo. Eles têm muito mais pessoas hoje porque eles tinham muito mais pessoas algumas centenas de anos atrás, quando teve início o atual período de rápido crescimento populacional. É como comparar a poupança de alguém cheio da grana com a minha. Se ambas crescem na mesma proporção ao longo de muitos anos, a poupança mais gorda ganha muito mais dinheiro, simplesmente porque começou com mais. Então, a pergunta de 1 bilhão de reais, quer dizer, pessoas, é por que a Índia e a China tinham tantas pessoas quando esse rápido crescimento começou? Bom, nós não temos como saber com certeza, uma vez que muitas variáveis estão envolvidas no tamanho de uma população a longo prazo. Mas as duas explicações mais plausíveis são comida e área territorial. Ter uma terra fértil e um bom acesso à água doce possibilita o cultivo de muita comida, o que, por sua vez, permite alimentar um grande número de pessoas. Ainda hoje, pode ver, os 10 países mais populosos do mundo são aqueles com uma área relativamente grande de terras agrícolas. E a Ásia, especialmente o sul e o leste da Ásia, possui terra arável e rios de sobra, sem contar a capacidade de produzir alimentos durante o ano inteiro. Além disso, a domesticação de plantas e animais essencialmente começou na Ásia, o que deu uma mãozinha, ou asa, para a população que morava lá prosperar. Consequentemente, a Ásia tem sido a região mais densamente povoada do mundo por um longo tempo. Não podemos esquecer que tamanho é importante. Países como o Paquistão e Bangladesh também são bem populosos e com bastante fazendas. Mas porque são menores do que a Índia e a China em área, eles simplesmente não comportam tantas pessoas. É claro, outras coisas aconteceram na Índia e na China nos últimos milhares de anos, e algumas ajudaram a população a crescer, enquanto outras fizeram o contrário. Mas, ainda assim, as extensas e férteis terras da Índia e da China foram capazes de sustentar um grande número de pessoas, de modo que, quando a era do crescimento populacional surgiu, eles estavam com um pé na frente de vantagem, ou melhor, centenas de milhares de pés. Com quase 3,3 milhões de quilômetros quadrados, a República da Índia é o 7º maior país do mundo e o 9º mais populoso, com mais de 1,3 bilhão de habitantes. Estima-se que até o fim desta década ultrapasse a China e torne-se o mais populoso do mundo. Com mais de 19 milhões de habitantes, Nova Delhi é a capital e a segunda maior cidade do país, porém, em sua região metropolitana há mais de 30 milhões. O país é dividido em 28 estados e 7 territórios. Além do hindi e do inglês, outras 21 línguas são consideradas oficiais. Entretanto, mais de 1.700 são faladas. Cada região possui uma língua predominante. É a 7ª maior economia do mundo, com um PIB de 2,7 trilhões de dólares. O nome Índia significa terra dos hindus. Os hindus foram um dos primeiros povos que habitaram o país. As religiões com mais adeptos por lá são o hinduísmo, o islamismo e o cristianismo. O hinduísmo, que surgiu por lá há pelo menos 5.000 anos, é a religião mais antiga do mundo ainda com adeptos. Nessa religião há mais de 30 mil deuses e entidades, porém, os mais importantes são o Brahma, o Shivno e Shiva. São tantos deuses que acredite se quiser, tem até o deus da moto. Por lá, não são 4 estações do ano, mas sim 6, de acordo com o calendário hindu. Primavera, verão, monção, outono, véspera de inverno e inverno. O maior festival de cores do mundo é indiano.
O Holi é um festival de cores hindu e acontece sempre com a chegada da primavera. A comemoração é muito antiga, surgiu 2 séculos antes de Cristo. No Brasil até rolou umas festas dessa, mas sem nenhuma conexão com a original. E só quem foi sabe que no final ficou da cor de barro, eu falo isso por experiência própria. É o maior produtor de filmes do mundo. Quem nunca aí ouviu falar dos clássicos filmes de Bollywood, que aliás é maior que Hollywood. E se você quiser ser ator por lá, é bom saber cantar e dançar, pois grande parte dos filmes possuem dança e música. Bollywood recebeu a letra B em homenagem a Bombay, a cidade que assediava, mas em 1995 a cidade passou a se chamar Mumbai. E só para anunciar que certamente farei um vídeo sobre as adaptações famosas de filmes ocidentais que Bollywood fez. Sim, tem muita doideira, tem até Harry Potter. A Índia é uma potência científica, se destacando muito no ramo da informática. Não é à toa que exporta softwares para mais de 90 países. O país já ganhou um total de 8 prêmios Nobel. Além disso, muitos indianos já ganharam o Nobel, porém com outras nacionalidades. A Agência Espacial Indiana é a 9ª maior do planeta. Seu primeiro foguete foi transportado em uma bicicleta. Hoje é uma das gigantes do mundo, já possui uma sonda que orbita Marte e foi o primeiro país a descobrir água na Lua. As mulheres do país concentram 11% de todo o ouro do mundo. Isso é mais que todas as reservas da Alemanha, Estados Unidos, Suíça e FMI juntos. A maior estátua do planeta é indiana. A estátua da unidade tem 182 metros de altura. Só para comparar, o Cristo Redentor possui 38, contando com um pedestal. O monumento é dedicado ao líder da independência indiana. E falando em independência, o país conseguiu a independência da Inglaterra em 1947. E desde o fim das Índias Britânicas e a criação do Paquistão e da Índia, os dois vivem em conflitos pela região da Caxemira. Isso porque a região se identifica culturalmente com o Paquistão, já que sua maioria é muçulmana. É uma das disputas territoriais mais perigosas do mundo, já que os dois países acabaram desenvolvendo dispositivos nucleares. Até a China também está na disputa por um território ali também. E para dificultar a situação, em 2019, a Índia promoveu uma lei que praticamente discrimina os muçulmanos, então a tensão na região aumentou. É no país que está localizada a ilha Sentinela do Norte, onde estão um dos povos mais isolados e ariscos do mundo. São tão desconhecidos que na própria Índia pouco se sabe sobre sua existência. Eles matam praticamente todos que tentam desembarcar na ilha, poucos tiveram contato com eles. E vale lembrar que o desembarque nessa ilha é proibido, visando proteger os nativos das nossas doenças. Um dos símbolos do país é o Taj Mahal, porém ele não é um palácio, mas sim um mausoléu, construído em 1648. Feito de mármore branco e pedras preciosas, o Taj Mahal foi feito para honrar a memória de uma das esposas do então imperador mongol, que morreu no parto do 14º filho. Os corpos dos dois estão sepultados nele. Hoje, infelizmente, ele meio que está mudando de cor devido à poluição atmosférica. O nome Taj Mahal significa coroa de Mahal, e Mahal era meio que o apelido carinhoso dado a essa esposa que morreu. A maioria da população do país é hindu, e com isso segue o sistema de castas, que surgiu há milênios. A casta é hereditária, ou seja, seus descendentes sempre irão pertencer a ela. Seu destino já está selado no momento que você nasce. As castas vão desde os mais puros aos menos puros. Ela é meio que inspirada no corpo do deus Brahma. No geral, ela está dividida nos Brahmas, nos Kshatriyas, nos Vaishyas, nos Sudras e por último, os que são a poeira mesmo abaixo dos pés do deus Brahma, estão os Párias, mais conhecidos como os Dalits ou os Intocáveis. E certamente se você viu o Caminho das Índias, você sabe quem são os Dalits. Esse sistema gera muita discriminação no país, porém está proibido pela Constituição há 50 anos. Entretanto, o sistema hindu é bastante presente ainda na cultura indiana e ainda causa muita violência e preconceito, principalmente com as castas mais baixas. Por lá há um templo com mais de 33 mil esculturas, o templo de Menakashi Amman. Sua construção se iniciou há mais de 2.500 anos, porém as modificações que o deixou com a aparência atual ocorreram entre 1200 e 1500. A maior festa religiosa do mundo acontece por lá. O ritual de Kumbh Mela ocorre a cada 12 anos e atrai milhões e milhões de peregrinos hindus. O recorde foi de 30 milhões de participantes. É tanta gente que chega a ser visto do espaço. No ritual, eles têm que se banhar nas águas do rio Ganges, o rio sagrado dos hindus. E falando do Ganges, ele é um dos rios mais poluídos do mundo. O rio está praticamente morto, com produtos químicos, esgoto, lixo e até corpos. Isso porque lá os corpos são cremados e as cinzas jogadas no rio. Porém, as famílias mais pobres não podem pagar madeira o suficiente para a cremação. Com isso, alguns acabam jogando os corpos no rio. Mas mesmo assim, o povo continua dentro do rio. Entre uma das inúmeras coisas estranhas da Índia, uma delas é o Templo dos Ratos. O templo da deusa Karni Mata no estado do Rajastão. É tomado por ratos e ninguém pode matá-los.
A infestação, digamos assim, começou provavelmente porque eles foram atraídos pelas oferendas de leite, água e milho deixados pelos devotos para a divindade. Além disso, os devotos dessa deusa acreditam que eles sejam reencarnação da própria deusa e dos seus filhos. Você sabia que o símbolo adotado pelo nazismo, a suástica, é de origem indiana? Originalmente é um símbolo mítico que representa boa sorte. Não se sabe exatamente qual foi o povo que usou inicialmente ele pela primeira vez, mas é certo que tinha origem muito antiga, de pelo menos 5.000 anos. Mas aí, o doido da Alemanha pegou esse símbolo, fez umas alterações e se incorporou dele. Foram os indianos que inventaram a álgebra, a trigonometria, a cirurgia de catarata, a cirurgia plástica, a fibra ótica, a metalurgia, os botões, a balança, a régua, o USB, tecido de algodão e o zero. Sim, o número 0. Esse foi o último número a ser inventado e acredite, foi uma invenção extremamente importante. Em sua bandeira, o laranja faz alusão à pureza e à espiritualidade, o verde, à fertilidade e natureza, o branco, a paz e a verdade, já o círculo no meio com 24 raios representa a justiça. O shampoo foi inventado por lá. Originalmente, a palavra shampoo significava massagem e era usada para descrever o fortalecimento capilar com ervas. E eles têm muito motivo para se preocupar com o cabelo. Isso porque são o segundo maior exportador de cabelo do mundo. Muitas mulheres doam cabelo como oferenda aos deuses. O cabelo do país é muito valorizado porque as mulheres não possuem o hábito de tingi-los, então eles são de ótima qualidade. Cerca de 30% da população do país é vegetariana, isso tudo devido ao hinduísmo. Muitos animais são sagrados, como por exemplo a vaca. Ela é sagrada pois é montaria da deusa Shiva. Essa entidade conhecida como Nandi habita em cada vaca que habita o país. A parada é tão séria que em um estado ela é sem carteira de identidade com foto. Mas isso é para impedir o tráfico de vacas para o Bangladesh. Além disso, o elevado número de vacas torna o país o maior produtor de leite do mundo. A Índia é o país dos temperos, 75% da produção mundial é feita lá. Essa característica do país é conhecida desde a antiguidade. Europeus iam para a Índia em suas caravelas só em busca das especiarias. O ar em suas cidades são extremamente poluídos. Passar um dia em sua capital é o mesmo que fumar 50 cigarros. A poluição é tanta que o Himalaia só se tornou visível em alguns pontos do país após a quarentena. Isso após 30 anos escondido pela fumaça. E mesmo com tanta desgraça ambiental, o país está conseguindo com sucesso proteger algumas espécies, como o tigre de Sumatra, que está com a população em crescimento, mas são somente um pouco mais de 2.200 espécimes. E acreditem, essa é uma das espécies de tigre com o maior número de indivíduos.